Opa, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos aqui fazer mais um fechamento de mercado, último fechamento de mercado da semana, dia 12/5/2023. Vamos fazer o fechamento de mercado do mercado americano, beleza? Vamos começar aqui pelo Nasdaq, né? Hoje o mercado foi um pouco técnico, mas deu um bom movimento para a gente conseguir estar pegando aí, beleza? Um movimento muito bonito de queda, tá? Muito simples hoje de se operar, tá? Olha só, o mercado simplesmente caiu o dia todo, tá? A abertura do mercado, vamos aqui. A abertura do mercado, o preço já era esperado. Inclusive, se vocês derem uma olhada no Morning Call de hoje, pode pesquisar para a data, dia 12/5, eu falo exatamente o que o preço fez hoje. Foi exatamente o que eu fiz no Morning Call. Vamos lá, no Morning Call eu peguei e passei o seguinte, que o preço tinha que sair dessa lateralidade aqui, em algum momento ele iria sair, só que ele poderia sair para baixo, fazendo um pullback aqui, ou para cima aqui, né? Falei até da região de trava, beleza? Se eu jogar aqui, ó, a região aqui, que é o suporte dessa região de trava, é basicamente aqui, beleza? E olha só, se eu der um zoom aqui, olha esse pullbackzinho que foi feito aqui, o preço rompeu, suporte, retornou e deixou esse PC aqui ancorado pelas médias, as médias se afastaram, né, e deixou um gatilho de venda. Porém, foi próximo do horário de notícia, então eu confesso que eu não consegui pegar essa entrada aqui, porque eu não estava também prestando atenção, mas eu peguei a entrada bem aqui embaixo, beleza? Então, o preço deu esse gatilho de venda aqui, acionando um movimento de queda, formando um pivô aqui para baixo. Então, se eu pego esse topo com esse fundo, pronto. Aqui o meu último alvo seria o quinto alvo. Porém, o que é bem interessante, que o preço acionou aqui também uma devolução em A, macro, né? Quando rompe aqui esse fundo isolado. Então, se eu pegar aqui esse fundo com esse topo aqui, espelhar aqui o primeiro alvo para baixo, olha onde o preço veio parar. Opa, bem nessa região de fundo, né? O preço veio fazendo o dia todo topos e fundos descendentes, trabalhando bonitinho, pivotando o tempo todo, né? Ele deixou o gatilho de entrada aqui, deixou o gatilho de entrada aqui, aqui e aqui, né? E depois deixou o outro bem aqui. Mas vamos falar do primeiro desses movimentos de queda. Aqui ele deixou um PC com esse candle aqui. Aqui ele deixou um 2, 3 de venda. Aqui ele deixou uma barra ignorada. Aqui ele deixou um PFR. Não sei se pode ser considerado um PFR ou um inside bar, né? E aqui deixou um pivôzinho de alta, fazendo um golfo, né? E um PC nos tempos gráficos menores. Mas o porquê que o preço, nós conseguimos fazer o espelhamento e vemos que o preço parou aqui nessa região aqui. Essa região no tempo gráfico de 20 minutos, pronto. Tempo gráfico de 20 minutos, você já consegue ver aqui, ó, que o preço parou bem na média de 200 do 20 minutos e já deixou um candle aqui, ó, no 20 minutos de ignição. Então vamos voltar ali para os 5. Nos 5 minutos o preço já fez uma quebra de estrutura, entregando um movimentinho de alta aqui, pivotando, né? Se eu der um zoom aqui, você consegue ver que o preço bem minimamente consegue ver. Opa, peguei a ferramenta errada. Minimamente o preço deixou um 2 de compra aqui, né? Numa região que tinha uma média de 20 ou de 200 no tempo gráfico de 20 segurando. Se nós olharmos aqui nos 3 minutos, né? Ou nos 2 minutos, perdão, o preço fez aqui essa leve congestão, rompeu a congestão,
retornou até a média e deixou esse PC aqui para a gente iniciar essa alta. Ah, mas esse PC, não sei, tô meio inseguro. Beleza, nos 3 minutos, olha o que deixou no preço. O preço rompeu a congestão, voltou e deixou 1, 2, 3 de compra também, né? Então, se eu pego aqui, cadê a fibra? Pego esse fundo com esse topo e jogo o primeiro alvo aqui para cima. O primeiro alvo pegou, o segundo alvo travou aqui, ó. Olha só que bonito. O preço parou ali no segundo alvo. Hoje o mercado do Nasdaq deu esses dois movimentos, um movimento de queda e outro de alta, entregou muito tranquilamente, os alvos foram muito bom hoje. Esse aqui foi o Dow Jones, lateral também, falei sobre ele no Morning Call, né? O preço veio aqui fazendo topos e fundos descendentes, e aqui começou o movimento de queda, assim que o mercado abriu. Porém, aqui ó, teve o candle de notícia, que foi esse aqui, se consegue ver uma defesa, por o preço tenta romper a média de 9 e não consegue. Vamos dar um zoom aqui, ó. Cadê? Pronto. Aqui o preço tenta romper a média de 9 e não consegue, já deixa a defesa. Ou seja, quando o preço faz isso, você pode esperar uma super tendência de queda. E outra coisa, característica do dia super tendência de queda, o preço tenta furar por 3 vezes uma média móvel de 9, caso e ele não consegue, ele vai voltar. Aí quando ele for fazer a próxima tentativa de furar as médias, ele vai conseguir furar de 9 a de 20 e vai procurar uma média maior. Depois ele vai retornar ao movimento de queda. Então são 3 picos de queda mais um pico mais aprofundado, beleza? Então aqui o preço já deu no começo do dia, deu um gatilho de venda aqui, outro aqui, beleza? Esses gatilhos aqui, ó, vou até deixar marcado. Opa, de novo errado. Aqui o gatilho de entrada, aqui outro gatilho de entrada e aqui outro gatilho de entrada. Você consegue ver que esses 3 aqui, o preço tentou furar a média, as médias curtas, né, que é 9 de 20, não conseguiu passar da 20. Mas no quarto movimento ele conseguiu passar da 20 e chegou próximo da média de 50, porém o preço devolveu isso. Vamos olhar no tempo de 5 minutos, que nós estávamos vendo no 3. Nos 5 minutos você consegue ver mais claramente, olha só. Primeiro ponto de entrada, aqui segura na média de 9 de novo, aqui segura na média de 9 de novo, e aqui o preço consegue furar a média de 9, segura na 20 e entrega outro gatilho de reentrada, né? Logo após isso, o preço simplesmente chegou nessa região e deixa um trade de compra aqui para a gente iniciar um movimento corretivo. Nesse movimento corretivo, deixou o gatilho de entrada aqui, ó. O preço rompe essa consolidação aqui, vem e deixa o ponto contínuo aqui. Mas vamos lá primeiro a saber o alvo das quedas, né? Que eu acabei esquecendo de passar isso aí. Temos esse movimento maior aqui para ser espelhado. Esse fundo com esse topo fez uma devolução em movimento de A. Então, se eu pegar aqui a FIB, botar aqui, ó, aqui seria meu primeiro alvo, deixa eu trazer para cá. Segundo alvo estaria aqui nessa região e terceiro alvo chegou a pegar. Olha só que bonito. Vou até trazer mais pro lado a Fibonacci. Pronto. O terceiro alvo cravou lindamente aqui, ó. Pronto. Na hora que cravou o terceiro alvo, se eu venho aqui nos 2 minutos, o preço já começou a trabalhar fazendo PCs aqui dentro dos 2 minutos, ancorado na média, bem bonitinho, né? Onde o preço veio parar aqui. Então, se eu pego esse fundo com esse topinho aqui do primeiro PC, eu venho aqui, ó, primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo, e onde o preço parou também no terceiro alvo e veio a morrer aqui o movimento, beleza? E agora temos o S&P 500, movimento de queda também. S&P 500
deu um gatilho de entrada no começo do movimento. Olha só que bonito. No começo do movimento, o preço rompe as médias, retorna até elas e deixa esse gatilho de entrada aqui. Nos 5 minutos, nos 2 minutos, eu conseguiria ver bem mais bonito. Cadê? Pronto. Olha só nos 2 minutos o que ele fez. Ele deixou basicamente 1, 2, 3 de venda. Olha só que bonito. Deixou 1, 2, 3 de venda aqui. Nesse 1, 2, 3 de venda que o preço deixou aqui, ele acionou esse movimento aqui, ó. Esse fundo. Opa, deixa eu pegar outra cor. Ele pegou esse fundo aqui, ó, e acionou um movimento de queda desse fundo, fazendo uma devolução em A também. E o preço veio pivotando o tempo todo. Deixa eu ver aqui, dar um zoom. Pronto. O preço veio pivotando o tempo todo, deixando gatilhos de entrada. Então, aqui nos 5 minutos você vê que esse candle não conseguiu encostar na média de 9, só que no tempo de 2 minutos você consegue ver que ele rompeu a média de 9 e volta para fora. Então, dia de super tendência. Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro candle que sempre fecha na média de 9, confirma que o movimento está muito forte. E daí o próximo movimento que tentar furar a média vai ser mais profundo. E daí fez esse movimento profundo aqui como no outro ativo que eu falei. E daí o preço vem e deixa um candle de continuidade do movimento de queda. E o preço vai e entrega o movimento de queda. Beleza? Então se eu pegar aqui, para eu achar o alvo, peguei esse fundo com esse topo, trazer a FIBO para cá. Esse topo com esse fundo aqui estaria o nosso primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo. O preço chegou a entregar um pouco mais, né? Então, se você quisesse ter pego todo esse movimento de queda, temos um espelhamento de FIBO aqui, ó, expansão, que veio aqui o quarto alvo, que foi justamente nesse fundinho isolado aqui, beleza? E daí depois, nos 2 minutos, o preço fez basicamente a mesma coisa que fez nos outros ativos, que foi essa devolução aqui, ó, foi tomando o preço novamente, fazendo um pivô de alta. Então, se eu pegar aqui, isso ancorado na média, se eu pegar esse fundinho aqui com esse topinho aqui, que é o primeiro pivô, aqui é o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Posso pegar o terceiro alvo, o preço morre no dia. Beleza? Agora vamos dar uma olhada no ouro. O ouro foi bem bacana hoje no movimento também. Vamos lá. Ó, tá até a marcação aqui do movimento que eu estava esperando acontecer, né? Preço, o que ele fez? Antes do mercado abrir, estava trabalhando em topos e fundos ascendentes. Só que nesse movimento de alta aqui, ele quebra esse movimento de queda quando o preço não consegue romper esse fundo aqui, tá? Por que ele não conseguiu romper? Deixa eu dar um zoom aqui. O preço, ele acabou segurando na região de FIBO. Olha só. Pronto. O preço aqui, ó, não consegue continuar a tendência de baixa. Para continuar a tendência de baixa, tem que romper esse fundo. Não conseguiu romper o fundo. Veio aqui, fez o pivô de alta, deixando esse candle de ignição aqui, né? Contra a tendência, porém estava iniciando uma nova tendência de alta, ou seja, nós temos que fazer o espelhamento desse pivô para cima, ou seja, esse fundo com esse topo, primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo. O terceiro alvo foi cravado aqui, essa marcação aqui nem lembro do que é, mas eu vou desconsiderar ela, né? E daí depois disso, o preço, eu fiquei acompanhando ele caiu em linha reta. Eu estava esperando um gatilho de entrada, mas ele não deixou. Então, porque a minha ideia era que o preço viesse fazendo esse movimento aqui para cair, para eu pegar a entrada nesse ponto. Porém, o preço só caiu em linha reta. Então, o que nós podemos fazer? Fibonacci, topo do fundo, o preço segurou de novo onde? 61.8. Além dele ter segurado no 61.8, deixou aqui, ó, 1, 2, 3 de compra. Deixa eu diminuir aqui, dar um zoom aqui, pronto, segurou aqui, ó, no 1.8, dando 1, 2, 3 de compra, iniciando o movimento de alta.
Ah, mas esse movimento ele não entregou tudo. Não, não entregou. Vamos ver onde ele parou. Se eu pegar o Fibonacci desse topo com esse fundo, trago para cá, ó, o preço segurou aqui na região entre 50%, né, e 61,8. Então teve um movimento aqui que você poderia ter feito uma compra aqui, outra compra aqui e saída nesse ponto. E daí o preço ele continuou entregando outros movimentos, né? Ele fez aqui um pivôzinho de baixa, ó. Esse pivôzinho de baixa foi acionado, esse movimento aqui, por esse candle aqui, né? Então se eu pego esse topo com esse fundo, jogo para baixo, primeiro alvo foi atingido e segundo alvo não foi atingido por pouco, bem pouco mesmo, ó. Quase foi atingido. Bom, esse foi o fechamento de mercado de hoje. O mercado foi mais tranquilo do que a semana toda. A semana toda o mercado foi bem errático, né? Mas foi bem mais tranquilo, beleza? Eu estou fazendo uma série de conteúdos novos, postando no meu Instagram. Dá uma acompanhada lá, beleza? Nixon.trader. Esse é meu Instagram. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.